Pessoal, então agora a gente vai dar uma olhada como nós podemos fazer o ajuste fino dos hiperparâmetros, usando basicamente duas classes que a biblioteca scikit-learn disponibiliza, né, para a gente fazer essa otimização. Então, como a gente percebeu, né, como vocês devem ter percebido até o momento, as redes neurais são muito, mas muito flexíveis e nós podemos criar qualquer forma aí, né, como a gente desejar, qualquer tipo, né, de formato, né, que a gente desejar. A gente pode não apenas usar qualquer tipo de topologia, né, de rede aí que a gente possa imaginar, mas também nós conseguimos aí alterar, né, o número de camadas, o número de neurônios por camada, o tipo de função de ativação usada em cada camada, a lógica de inicialização dos pesos, tanto sinápticos quanto de bias, e, claro, o otimizador e vários outros hiperparâmetros que nós conseguimos alterar. Porém, essa flexibilidade de configuração das redes neurais é também visto aí como uma das suas principais desvantagens, porque como existem muitos hiperparâmetros para se ajustar, é muito difícil saber qual é a melhor combinação possível dos valores desses hiperparâmetros. Então, a grande pergunta é, qual é a melhor combinação, né, para esses hiperparâmetros, dada aí uma tarefa, um conjunto de treinamento, um conjunto de validação, né, e uma tarefa aí de regressão, classificação ou qualquer outra tarefa que nós possamos aí, resolver, né, usando redes neurais. Então, a opção mais simples de todas, aquelas que nós já usamos anteriormente, vamos usar aqui de novo, é testar as várias combinações de valores dos hiperparâmetros e sempre medindo, né, usando uma métrica para poder avaliar, em cima do conjunto de validação, qual desses modelos resultou no melhor desempenho aí, né, usando a métrica escolhida. Né? Normalmente, para regressão é o erro quadrático médio e para classificação nós usamos a acurácia. Então, para isso, né, a gente usa aí, né, abordagens bastante simples, como o Grid Search ou Randomized Search CV, que são aí formas de validação cruzada disponibilizadas pela scikit-learn. Então, essas duas formas são implementadas por essas classes, né? O Grid Search faz a busca exaustiva e o Randomized Search CV, né, a busca, né, a validação cruzada e aleatória, é claro, como o próprio nome diz, faz uma busca aleatória aí dos hiperparâmetros. Então, o Grid Search vai fazer aí, né, uma combinação de todos os possíveis valores dos hiperparâmetros que nós passamos aí, né, para o objeto dessa classe, e ele pode, né, como vocês estão vendo, é uma busca exaustiva, pode levar muito, muito tempo aí para que todos, né, as combinações possíveis de valores dos hiperparâmetros sejam testados. Então, é bastante custoso, muitas vezes, esperar, né, o término aí, né, do grid search. Então, normalmente, o que a gente faz é explorar uma pequena parte ali, né, do espaço de hiperparâmetros num tempo razoável de tempo, né? Mas não é algo normal de se fazer, porque, claro, a gente pode deixar de lado alguma parte do espaço de hiperparâmetros e acabar não testando todo ele, e, né, pode ser que o melhor conjunto esteja nesse espaço que nós não testamos. Então, não é comum, né, fazer isso. Se formos usar aí o Grid Search, a gente deve usar, né, para deixar, né, o otimizador tentar, né, fazer todas as combinações possíveis ao longo de todo o espaço. E claro, vocês estão vendo que ele é mais apropriado para, né, problemas menores aí, né, que tenham um conjunto, perdão, um espaço de hiperparâmetros pequeno, que a gente consiga aí, num tempo razoável, esperar, né, essa otimização. O Randomized Search CV, né, ele faz, como eu já disse, a busca aleatória. Então, diferentemente, né, do Grid Search, né, o que ele faz é testar alguns, né, amostrar a partir de algumas distribuições específicas os valores, alguns valores aí, né, para serem testados. Então, ele faz uma busca mesmo aí aleatória. Então, ele amostra um conjunto de valor, né, de valores a partir dos valores que nós passamos ali para o objeto dessa classe, e aí ele faz a busca, né, em cima dessa amostragem que foi feita. Então é mais rápido, porém, claro,
pode ser que, né, ele não busque ali, né, ele faça essa busca, essa otimização, numa parte do espaço de hiperparâmetros que não contém o melhor valor, né, o melhor conjunto de valores dos hiperparâmetros. Então, também a gente cai mais ou menos no mesmo problema do Grid Search. E, claro, também é usado aqui o Randomized Search CV para problemas que não tem aí um espaço de hiperparâmetros muito grandes. Então, é muito grande. Então, a gente usa aí para problemas mais simples, né? As duas abordagens funcionam bem para problemas simples, mas ambas demandam aí, né, um tempo bastante longo, né, para problemas mais complexos. Vocês vão ver aqui, eu não vou, né, tem esse exemplo que já está até aberto e já executei, que ele demora um tempo bastante grande, né, para terminar. Eu já deixei executado. Eu não me recordo se ele mostra ao final o tempo total. Ele não mostra. Deixa eu ver se ele mostra aqui o tempo total que ele levou. Learning rate, barará. Eu não me recordo dele mostrar o tempo final. Ele não mostra o tempo total, mas eu posso afirmar para vocês que é um tempo bastante grande. Eu tive que esperar um bom tempo aqui até que ele terminasse de procurar. Isso que a gente vai usar o Randomize CV, né, Search CV, com um conjunto pequeno até de hiperparâmetros, mas isso já tomou aí um tempo consideravelmente alto para que eu esperasse que ele buscasse aí quais são os melhores hiperparâmetros, levando em conta, né, essa amostragem que é feita aqui com essa classe, né, com essa busca aleatória. Então vamos lá, vamos começar desde o início. Então eu vou importar aqui, claro, as bibliotecas, as funções e as classes que eu vou utilizar. Nós vamos importar, claro, o Randomize Search CV, que eu vou utilizar aqui, né, a busca aleatória. Vou usar uma função recíproca, né, para poder definir ali, né, uma distribuição, né, para os hiperparâmetros. Vou usar aqui dois wrappers dessa biblioteca Scikit-Learn. Vocês vão ver que é bastante importante o uso delas. Elas emulam, né, elas encapsulam ali um modelo de rede neural criado com TensorFlow, com Keras, e aí a gente consegue emular classificadores e regressores implementados pela biblioteca Scikit-Learn, e com isso eu consigo utilizar, por exemplo, né, o Randomized Search CV ou até mesmo o Grid Search ali para fazer essa validação cruzada, buscando aí quais são, né, os melhores valores para os hiperparâmetros. Então, eu importo aqui, tento importar. Se ocorrer uma exceção, né, de falta de import, né, ou seja, que essa biblioteca não existe, não está instalada, aí sim eu faço a instalação. Então, aqui, né, eu instalei quando eu executei, porque o Colab não tem essa biblioteca aí instalada. Reseto os dois geradores, sequências pseudo-aleatórias, como sempre, como nos outros exemplos. E aqui carrego, né, o mesmo conjunto, o conjunto habitacional da Califórnia. Então, a gente vai aí implementar um problema de regressão. Então, divido aí em três conjuntos: treinamento, validação e teste. E, claro, padronizo aí os três conjuntos como, né, nos outros exemplos. Agora, eu vou criar, né, um modelo que vai ser otimizado. Então, para realizar essa otimização, tanto com o Grid Search CV ou com o Randomized Search CV, aí da biblioteca Scikit-Learn, eu preciso encapsular, como eu disse para vocês ali, né, os modelos em objetos que vão emular ou regressores ou classificadores. Então, aqui no caso, como eu estou querendo resolver um problema de regressão, nós vamos encapsular aí, né, no regressor, né? Ele vai emular um regressor lá da biblioteca Scikit-Learn. E se eu quisesse implementar um classificador, claro, eu aí encapsularia na outra classe, né, numa classe de classificação, para emular aí um objeto de classificação da biblioteca Scikit-Learn. E aí, consequentemente, eu consigo usar essas duas classes aqui. Então, o primeiro passo que a gente precisa aí sempre para usar, né, esse encapsulamento aí com essa biblioteca Scikit é criar uma função que vai construir e compilar o meu modelo do TensorFlow. Então, é dentro dessa função, que vocês estão vendo aqui abaixo, eu vou definir, declarar a minha rede e, na sequência, eu vou compilar. E aí retorno o modelo. Então, a gente precisa de uma função desse tipo. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou passar para a classe dessa biblioteca Scikit para ela criar o meu regressor ou o meu classificador, dependendo aí do problema. Então, essa função que eu vou criar, né, vai gerar o modelo, né, com a API sequencial, que no caso, mas poderia ser com a API funcional. Funciona do mesmo jeito, né, para regressão. E aí vejo aqui
que eu estou passando, né? Estou criando alguns parâmetros de entrada para essa função e são, né, esses parâmetros que eu quero testar. Eu vou querer testar o número de camadas escondidas, o número de neurônios e também quero verificar aqui no caso o passo de aprendizagem, né? Qual é o melhor valor. Aqui o input shape, que eu preciso, claro, sempre definir, eu deixei como um parâmetro de entrada. Esse eu não quero testar, claro, não quero avaliar, porque não é um hiperparâmetro, é só apenas aqui o tamanho, né, da entrada, ou seja, os meus 8 atributos que eu tenho ali na base de dados habitacional da Califórnia. Então, eu vou criar, né, passando aí a dimensão, né, de entrada, o número de camadas ocultas e de neurônios e compilar, no caso aqui usando, né, o gradiente descendente estocástico, configurado com o learning rate que eu vou passar ali, né, como parâmetro de entrada para a minha função. Então, a gente vai chamar essa função várias vezes, na verdade, quem vai fazer isso, né, é o randomize search CV, alterando aqui os valores, né? Então, a gente vai alterar quantidade de camadas escondidas, quantidade de nós em cada camada escondida e o passo de aprendizagem para tentar encontrar qual é a combinação, né, desses valores aqui que resulta no melhor desempenho, né, para esse modelo. Então, é bem simples. Esse modelo tem uma diferença aqui do que a gente tinha feito até então. Tem um laço de repetição aqui que ele adiciona o número de camadas escondidas que eu defini aqui. Então, ele vai adicionar apenas uma camada escondida, duas, ele vai adicionar duas e assim por diante, né? Para a gente ter aí o número de camadas escondidas correspondente ao valor que é passado aqui, né, para esse parâmetro de entrada. O número de nós na camada escondida é sempre o mesmo para todas, né, as camadas. Então, se eu tiver aí uma camada, vai ter 30, mas se eu tiver duas, as duas camadas vão ter 30 neurônios. Então, aqui é só para mostrar para vocês como, né, fazer a otimização hiperparamétrica utilizando o Grid Search CV ou Randomize CV, né, o Search CV. Mas, claro, nós poderíamos testar o número de neurônios de cada uma das camadas escondidas aqui, né, só para questões didáticas, eu estou usando o mesmo número aí para todas as camadas, mas, claro, faz mais sentido tentar encontrar, né, um número aí, né, um número diferente para cada uma das camadas, que pode fazer mais sentido aí ter camadas com tamanhos diferentes, né, com números de neurônios diferentes. Então, aqui só para, né, exemplificar mesmo o uso aí dessas duas classes para encontrar os melhores hiperparâmetros. E aqui, depois de criar o modelo, claro que a saída, né, voltando aqui um pouquinho, a saída só tem né, um neurônio na camada de saída, porque, claro, é um problema de regressão e, como eu não estou especificando, né, a ativação, vai ser linear. E vejo que a ativação de todas as camadas aqui ocultas, né, usam ativação ReLU, só a última camada aí que usa ativação linear, porque nós temos um problema, né, de regressão. Então, pronto, defini a função e daqui a pouquinho a gente vai usar ela aí com, né, essa biblioteca scikers. Então, em seguida, a gente cria, né, agora precisamos criar, né, encapsular isso, né, numa classe que vai emular um regressor da biblioteca scikit-learn. Então, essa biblioteca que eu importei lá no início, chamada scikers, ela tem, né, uma classe chamada de Keras Regressor, claro, como o próprio nome diz, serve para encapsular modelos de redes neurais que resolvem problemas de regressão. Então, a gente vai criar um objeto dessa classe, Keras Regressor, baseado na função buildModel que eu defini aqui na célula de código acima. Então, esse objeto da classe Keras Regressor, ele é, né, um embrulho, um wrapper. Aí, a gente embrulha, né, aqui no caso, o meu modelo de rede neural, né, em torno desse modelo que eu construí, usando a função buildModel. Então, a função retorna o modelo e eu embrulho, faço um wrapper aí com esse Keras Regressor para que, né, para a biblioteca scikit-learn, aqui com as classes Grid Search CV e Randomize Search CV, é como se eu tivesse, né, um regressor ou um classificador implementado aí pela biblioteca scikit-learn. E a gente passa para o construtor dessa classe, né, aqui, a função, né, o primeiro parâmetro é a função que constrói o modelo, que retorna o modelo, e os parâmetros, né, definidos lá na função. Então, eu vou passar número de neurônios, né, no caso, número de camadas escondidas, número de neurônios e, né, o passo de aprendizagem aqui no caso, que a gente vai alterar durante, claro, o ajuste dos hiperparâmetros. Aqui nós só passamos valores iniciais. Se não passarmos esses valores, se nós não passarmos esses valores,
acaba dando um erro, gerando um erro aí no caso. Então, nós precisamos só atribuir aqui uns valores, né, para os 3 parâmetros, hiperparâmetros que eu quero testar, mas, claro, a gente vai alterar isso ao longo dos vários testes aí para verificar qual conjunto desses 3 hiperparâmetros resulta no melhor valor, ali, no melhor desempenho para esse regressor, usando aí, né, uma rede neural. Então, agora a gente pode, né, usar esse modelo, depois de ter instanciado aqui o Keras Regression, encapsulando aquele modelo de rede neural para resolver um problema de regressão, a gente pode usá-lo aí como regressor da biblioteca scikit-learn. Então, eu posso chamar o fit, posso chamar o score, né, para ver aí qual o score retornado, e posso também fazer predições usando o predict. Então, agora, na sequência, é só para mostrar para vocês, eu faço aqui um fit, com 100 épocas aqui no caso, passando um conjunto de treinamento, de validação, e crio aqui um callback, né, o word stop, com paciência igual a 10. Ou seja, se, né, no conjunto de validação o erro não baixar, né, após aí 10 épocas, ele simplesmente para e encerra o treinamento. Então, ele fica, né, como a gente já viu anteriormente, ele fica avaliando o erro no conjunto de validação, e se esse erro não reduzir dentro aí de 10 épocas de paciência, que é o valor que a gente especificou, né, o treinamento é encerrado. Então, ele vai aqui, vamos ver se ele vai até o final. Se não me falha a memória, 10, né, 10 épocas de paciência não é o suficiente, né? Ele está sempre aí reduzindo o valor, né, no conjunto de validação, então acaba que ele não para o treinamento nesse caso. Então, vemos aí, né, que não ocorre, né, a parada antecipada aqui nesse caso. Então, na sequência, eu posso usar o score, como eu falei para vocês. Eu posso usar o score com o conjunto de teste, para a gente verificar, depois de ter treinado nessas 100 épocas. Aqui só estou mostrando para vocês, né, que depois de encapsulado, a gente pode usar como se fosse aí um modelo da biblioteca scikit-learn. Então, não tem, né, diferença praticamente nenhuma, né, com o uso da biblioteca né, com aqueles objetos da biblioteca scikit-learn de regressão e de classificação. Então, deixei treinar, fiz aqui, né, uma medida do score, do erro quadrático médio, né, para esse conjunto de teste que eu deixei aqui de lado. Faço algumas predições, né, 3 predições, como eu venho sempre fazendo nos exemplos. Verifico aqui, né, o valor esperado e o valor predito pelo modelo. Tem algumas discrepâncias aqui, né, principalmente com esse segundo valor, que está um pouco distante do valor esperado. O terceiro valor está mais próximo, e aqui também, né, o primeiro valor não está tão distante assim. Mas, claro, a gente pode tentar melhorar isso, como eu venho dizendo desde o primeiro exemplo, fazendo, né, um ajuste dos hiperparâmetros, tentando encontrar, né, qual a melhor topologia, quantidade aí de camadas, quantidade de nós por camada, melhor passo de aprendizagem, e assim por diante. A gente talvez consiga melhorar, né, o desempenho dessa regressão, né, desse problema aqui de regressão. E agora, claro, eu vou realizar a otimização hiperparamétrica usando, no caso aqui, o Random Search CV, né, que é um pouco mais rápido do que o Grid Search. Mas, claro, como eu já comentei, é demorado. Aqui nesse caso, eu não vou executar, porque demora, né, um tempo considerável. Então, a gente vai treinar, né, vários modelos. Isso vai ser, claro, feito automaticamente aí pela classe Random Search CV, mas ela vai treinar vários modelos com vários valores, né, as combinações ali dos hiperparâmetros, e ao final, né, usando uma métrica que a gente vai definir, que no caso é o erro quadrático médio, a gente vai verificar qual conjunto de valores dos hiperparâmetros tem, né, o melhor desempenho aí. É claro, sempre no conjunto de validação. Então, como, né, nós temos muitos hiperparâmetros, né, para serem testados, é preferível, né, usar uma pesquisa, né, aleatória, ou seja, o random search, em vez da pesquisa em grade, né, o grid search, que demoraria bem mais. Né? O random search já é demorado, né, o grid search é mais demorado ainda. Então, a gente vai explorar, né, o número de camadas, como a gente já viu, o número de neurônios, né, de nós aqui na camada. A gente vai, nesse caso específico, né, usar o mesmo número para todas as camadas ocultas, mas vamos variar. E o passo de aprendizagem. Então, a gente quer encontrar qual combinação desses 3 valores resulta no melhor valor ali, né, no caso do erro quadrático médio, no nosso caso, o menor erro possível aí de erro quadrático médio. Então, algumas observações aqui com relação a essa otimização hiperparamétrica. Então, listas de valores que eu vou passar, né, assim como lá no Grid Search, se vocês se recordam, nós criamos um dicionário, onde as chaves são os nomes dos hiperparâmetros que eu quero testar. Então, se eu passar uma lista de valor,
no caso do Random Search CV, esses valores vão ser amostrados de forma uniforme, né, para poder gerar ali os valores que vão ser realmente testados. Ao invés, né, de lista, a gente pode passar distribuições, né, onde os valores vão ser amostrados, claro. Por exemplo, eu posso usar, como eu importei lá no início, né, a distribuição recíproca, que é o reciprocal aqui que eu importei, e o parâmetro n-iter, né, o número de iterações, define o número, né, de configurações, ou seja, de combinações de hiperparâmetros que eu quero amostrar para poder testar. Então, eu posso definir aí, né, não vai ser algo que eu vou deixar executando aí, né, de infinito, a gente vai aqui, claro, especificar um número máximo de iterações, de combinações a serem testadas. Então, ele vai testar 100 combinações aqui no caso. Perdão, 10 combinações aí, né, de valores. Ele vai amostrar ali, né, daquele dicionário de valores, 10, né, combinações, e a gente vai testar. E, claro, o score aqui, né, assim como lá no Grid Search a gente usa o negativo, né, do erro quadrático médio, aqui também a gente vai usar o negativo como, né, do erro quadrático médio como sendo o score. Então aqui eu passo o regressor, ou seja, aquele objeto que encapsula a minha rede neural, aquele objeto da classe scikers, que encapsulou aqui, né, o meu modelo de rede neural para regressão. Então passo, né, esse objeto aí, que é o regressor. Depois eu passo o dicionário aqui de parâmetros, né, das distribuições que eu quero testar. Um número de iterações, ou seja, o número de combinações de hiperparâmetros que vão ser amostradas. O score, eu quero maximizar o negativo do erro quadrático médio. O CV igual a 3 significa, né, quando eu passo, lembre-se quando eu passo o número inteiro, que eu vou usar o k-fold e quero, né, dividir aqui em 3 folds, né, em 3 subconjuntos aí. E, claro, 2 subconjuntos para treinamento e 1, né, para validação. E aí nós vamos ter, nesse caso aqui, né, 3 treinamentos e 3 validações aí com esses 3 subconjuntos. O verbose, né, só para mostrar aqui um pouco mais de informação, né, de logs. E aí, na sequência, depois de ter instanciado o Randomized Search CV, eu faço o treinamento, passando aqui para ele, né, o X-Train e o Y-Train, ou seja, o conjunto de treinamento e o respectivo, né, os respectivos valores esperados, o número de épocas, 100 épocas. Então é por isso que a demorada poderia ter diminuído aqui um pouquinho, mas 100 épocas é um número razoável para a gente ter uma ideia, né, se o modelo está realmente convergindo aí para um bom valor. Então eu deixei 100, por isso que demora, mas poderia ter usado o valor menor. O validation data, então aqui, né, o conjunto de validação, e a callback, né, aqui o early stop, ou seja, se dentro dessas 100 épocas aqui o erro de validação não reduzir em 10 épocas, eu paro aí, né, eu termino antecipadamente o treinamento daquela amostragem, daquela combinação específica aqui das 10, né, que eu vou utilizar. Então não se esqueçam, né, disso. Então ele vai para a próxima combinação, né, ali de valores dos hiperparâmetros. Caso isso ocorra, caso, né, em 10 épocas, né, o erro no conjunto de validação não reduz. E aí ele vai fazer, né, depois disso, todas as combinações ali, no caso das 10 combinações, né, que a gente está usando de forma aleatória, e vai fazer esse treinamento e vai anotando aqui os valores da métrica, aqui no caso, né, o negativo do erro quadrático médio. Então ele mostra aqui o que ele está testando, né, os valores de camadas escondidas, 0, 1, 2 e 3, ou seja, nenhuma camada escondida, 1, 2 e 3. O learning rate é o recíproco, né, aquela distribuição. E o número de neurônios, ele vai mostrar aqui de um valor de 1 até 99. Então, ele vai criar essas 10 combinações aí, né, de forma aleatória, mostrando desses valores aqui que eu passei. Então, ele mostra aqui todos os parâmetros de cada um, né, dos objetos. Keras Regressor, então ele mostra aqui os valores, né, ele mostra também aqui do Randomized Search CV, né, que está aí fazendo essa automatização, né, dessa validação cruzada. Então, depois de terminar, a gente pode, né, esse processo pode demorar bastante tempo, né, pode demorar muitas horas, dependendo do hardware, do tamanho do conjunto de dados que eu estou utilizando e também, claro, da complexidade do modelo e, né, outras coisas que influenciam, claro, é o número de iterações, ou seja, o número de combinações e também, né, o número de divisões. Né? Quanto mais divisões, quanto maior for aqui o tamanho do CV, mais treinamentos eu vou ter aí. Então, isso pode demorar, isso pode, né, influenciar no tempo
aí da validação cruzada. E aí, quando terminar, já terminou, na verdade, né, há algum tempo, então eu consigo verificar quais são os melhores hiperparâmetros através daquele atributo best parâmetros, posso verificar o melhor, né, a melhor pontuação e posso verificar o melhor modelo, né, posso acessar o melhor modelo e usá-lo aí para, né, fazer predições, por exemplo. Então aqui o best parâmetros retorna que o melhor passo de aprendizagem foi 0,003363 aproximadamente. O número de camadas escondidas melhor foi 2 e o número de neurônios aí em cada uma dessas duas camadas escondidas é igual a 42. Então esse valor aqui, nesses três valores, resultaram aí na combinação, na melhor combinação, ou seja, no menor valor possível, no caso aí do erro quadrático médio. O score aqui está negativo, mas lembre-se que é o negativo do erro quadrático médio, então, na verdade, nós temos aí um erro quadrático médio de 0,32 aproximadamente. Então, é um valor baixo, né, até mais baixo ali, no caso do que a gente encontrou quando nós treinamos ali por 100 épocas. Então, a gente encontrou aqui 0,34 para treinamento e 0,72, ele variou bastante aqui no caso, né? Variou aí entre 3, 1, 2, 1, né? Então ele variou bastante aqui no caso. Mas eu acho que o menor valor que ele encontrou, né, que ele chegou aqui no caso, foi em torno aqui, em alguns momentos, 0,3, né, mas ele flutuou bastante. Então vejo aí que a gente conseguiu encontrar aqui, após a validação cruzada, um valor de 0,32. Consigo acessar o melhor modelo através do atributo best estimator underscore ponto model, e aí eu consigo atribuir, né, uma outra variável aqui, um outro objeto model, e aí eu posso usar esse objeto agora para fazer, por exemplo, predições, né, para trabalhar com esse modelo aí, né, que resultou, né, com esse conjunto de hiperparâmetros, né, esse modelo treinado com esse conjunto de hiperparâmetros que resultou, no caso aqui, né, no menor erro quadrático médio. E aí, né, essa pesquisa, né, para concluir, essa pesquisa aleatória, ela funciona razoavelmente bem. Então, ela encontra no melhor conjunto de hiperparâmetros para problemas bastante simples. Porém, né, como vocês estão vendo, quando os problemas são mais complexos, com um conjunto de dados maiores, modelos maiores, né, essa abordagem já vai ficar mais custosa. Né, o conjunto aí, né, de hiperparâmetros, né, o espaço de hiperparâmetros vai ficar gigante, e aí, claro, que a gente pode não conseguir encontrar num tempo razoável aí quais são os melhores hiperparâmetros, o melhor, né, conjunto de valores. Então, para poder tentar mitigar um pouco, né, aliviar esse problema, a gente pode fazer uma espécie, né, de pesquisa manual, né, dividir ali em duas partes. A gente pode primeiro executar uma pesquisa aleatória rápida, né, usando um valor grande de intervalo de valores, né, um intervalo grande de valores dos hiperparâmetros. E aí depois, ao final de terminar essa busca, num intervalo grande de valores dos hiperparâmetros, a gente pode executar uma segunda pesquisa usando intervalos menores, centrados ali naqueles melhores valores que eu encontrei na etapa anterior. Então, é bem parecido com o que a gente fez lá no início, na regressão linear. É uma busca grossa e uma busca fina, né? Uma busca, um ajuste mais fino. Então, a gente faz uma busca mais, né, com um intervalo maior e depois, né, de posse dos melhores valores ali para daqueles intervalos maiores dos hiperparâmetros, eu posso centrar, né, ali a próxima busca, né, a busca fina, né, ao redor daqueles valores encontrados na etapa anterior. Então, com isso, talvez a gente consiga melhorar, mas claro, mesmo assim, isso vai ainda consumir bastante tempo. Então, a gente tem outras formas que eu vou comentar na sequência, né, mais inteligentes, outras bibliotecas mais inteligentes para realizar essa otimização de hiperparâmetros. Então, claro, essas duas classes aqui são usadas para problemas bastante simples, né? Se vocês tiverem problemas mais complexos, com muito mais atributos, né, atributos hiperparâmetros que nós temos aqui, claro, elas não são recomendadas. E aí a gente vai usar o que eu vou comentar na sequência, né, com você. Então, existem, né, várias outras técnicas, né, bibliotecas que implementam essas técnicas para explorar o espaço de busca e dos hiperparâmetros de forma muito, muito mais eficiente do que, claro, ou exaustivamente ou de forma
aleatória. E a ideia básica, né, por trás dessas técnicas, né, é simples, quando, né, durante aí o processo de busca, né, no espaço, né, de hiperparâmetros, no espaço de valores, né, criados pelos hiperparâmetros, quando a gente encontra uma região, né, desse espaço de busca que tem bons valores, claro, a ideia é focar naquela região, né, explorar melhor aquela região. Então, esse processo, claro, vai, consequentemente, levar, né, a melhores soluções num tempo mais reduzido. Então, existem formas mais inteligentes, porque simplesmente a busca aleatória e a busca exaustiva, elas não fazem isso, é simplesmente verificar conforme a gente encontra, né, regiões ali do espaço de busca que têm bons resultados, né, que resultam ali em métricas, né, boas, né, bons desempenhos do modelo, essas técnicas vão focar, né, vão ali focar e vão explorar melhor, né, aquela região, né, que se mostrou ali boa, né, em relação aos valores dos hiperparâmetros. Então, algumas bibliotecas para otimização de hiperparâmetros que fazem, né, essa busca inteligente, né, são essas quatro, né, as mais conhecidas, as mais usadas. Na sequência, então eu coloquei aqui da mais usada para menos usada, mas as quatro são bastante conhecidas e bastante usadas, são o Optuna, né, implementa aí uma abordagem bayesiana de otimização. O Keras Tuner é parte, né, do Keras, vocês vão encontrar ele aí, né, bastante usado quando nós formos utilizar, né, redes neurais, mas o Optuna também, né, funciona bem com o TensorFlow. Então, ele é parte do Keras, né, implementa uma abordagem também bayesiana, mas também tem a implementação da parada antecipada e também faz a busca aleatória. Então, ele faz aí, né, esses dois tipos, esses três, na verdade, né? Aqui no caso, a busca aleatória com parada antecipada e, perdão, dois tipos aí de otimização. Ele faz a otimização bayesiana e, né, pode ter parada antecipada com essa busca bayesiana e também a busca aleatória também com parada antecipada. Então, eu até preciso atualizar aqui essa frase, que ela não está muito boa. Então, ele tem, né, a otimização bayesiana com parada antecipada e também busca, né, ele faz uma busca aleatória parecida com essa que nós acabamos de ver. Então, ele tem aí essas duas formas. E também aqui com a busca aleatória ele pode ter, né, implementação, aí pode, a parada antecipada, o early stop pode estar implementado, pode estar habilitado. O HyperOPT é também outro algoritmo bastante usado aí para realização de otimização dos hiperparâmetros. Ele já utiliza, né, algoritmos de busca que são baseados, né, em árvores, bastante semelhantes, né, com as árvores de decisão, né? E o algoritmo que eles usam é chamado aqui de Tree Structure Parser Estimate, é o TP, bastante usado, bastante conhecido aí para otimização de hiperparâmetros. E, né, a última biblioteca também bastante conhecido e usado, né, o sklearn Deep, né, o Deep, na verdade, que já faz aí a implementação de uma abordagem um pouco diferente, né? Ele faz aí otimização baseada em algoritmos evolutivos, né? Então, ele tem lá algoritmos como o algoritmo genético, aquele algoritmo da coluna de formigas, eles usam esse tipo de otimização baseada nesses algoritmos evolutivos para tentar encontrar de forma mais inteligente, né, aí quais são os melhores, né, o melhor conjunto de hiperparâmetros que vai resultar na melhor ali, na melhor desempenho, né, do seu modelo. Então aqui tem outros, né, vocês podem acessar esse link aqui da Wikipedia, né, ela fala exatamente aí sobre os tipos, né, de otimização que a gente pode ter: o grid search, o random search, a otimização bayesiana, tem também, né, essa otimização baseada no gradiente, ou esses que eu acabei de comentar, né, baseado aqui na evolução, né, algoritmos evolucionários, population-based, early stop também, né, tem outra forma. Então, tem essas formas aí que a gente pode aqui encontrar, né, alguns algoritmos implementando, algumas técnicas, né, que implementam essas formas de otimização hiperparamétrica. Então, é isso, né, que eu queria mostrar para vocês com relação aí ao ajuste fino, né, dos hiperparâmetros, no caso das redes neurais.